A graça e a paz, Senhor Jesus. Sabe qual é o segredo para uma oração eficaz, uma oração bem-sucedida? É simplesmente orar de acordo com a vontade de Deus. Orar, fazer um pedido que está em conformidade com o que Deus quer para a sua vida naquele momento. Isso é tremendo. Bom, e para a gente descobrir qual é a vontade de Deus, Ele deseja o melhor para nós. Muitas vezes nós queremos algo e pedimos algo ao Senhor, mas Deus tem algo muito maior e melhor para as nossas vidas. Já aconteceu, eu não sei te explicar, nós não sabemos, nós não compreendemos, Ele é Deus. Eu não quero aqui, através desses devocionais, desses estudos, tentar explicar como funciona a oração, de forma alguma. O que eu quero é aprender a orar de maneira mais eficaz, em conformidade com a palavra de Deus. Assim como os discípulos pediram a Jesus para os ensinar a orar, nós temos pedido, eu tenho pedido ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para nos ensinar a orar. Mas eu consigo perceber que quando eu passo mais tempo em oração, quando eu passo mais tempo em leitura da palavra de Deus, eu consigo discernir melhor qual é a vontade de Deus para a minha vida. Isso é óbvio, isso é lógico. Mas eu já tive experiências de pedir algo para Deus e eu não sei explicar, mas entendi que não era a vontade de Deus para mim naquele momento e Deus me concedeu aquilo que eu havia pedido. Não sei te explicar se é coisa da minha cabeça, né? Mas é o que eu entendi naquele tempo. E eu tive uma consequência daquilo, né? Deus ele me ensinou algo, né? Pela sua graça, pela tua misericórdia, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então aquela situação, mesmo não sendo a vontade de Deus para mim naquele momento, eu entendo, acabou cooperando para o meu bem, mas Deus tinha algo muito melhor. Bom, eu quero compartilhar com os amados o texto que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 8, que diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha só o que a palavra de Deus vem nos dizer e o que o Espírito Santo quer revelar ao nosso coração para que possamos avançar na oração. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria até mesmo para orar. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e nós não temos a sabedoria do que pedir, né? Pedimos coisas às vezes sem sentido. Nós passamos por diversas situações, enfrentamos muitas lutas no dia a dia e, porém, muitas dessas lutas é por falta de sabedoria. Muitas dessas lutas é por causa de decisões erradas que tomamos, né, por causa de alguma aliança que nós fizemos, enfim, em tudo na nossa vida, para que sejamos felizes e bem-sucedidos, precisamos de sabedoria. E a palavra de Deus vai nos exortar, o Espírito Santo nos chama para orar por sabedoria. Pedir a Deus, Senhor, ensina-nos a orar, mas, Senhor, dá-nos sabedoria, porque é um desejo de Deus, é a vontade de Deus conceder sabedoria a cada um de nós. Deus, Ele deseja nos abençoar com a sabedoria do alto e assim podemos ter uma vida abençoada, uma vida abundante, aquela vida abundante que Jesus prometeu àqueles que o servem, àqueles que se entregam a Ele. Ele veio para que nós tenhamos uma vida, não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. A sabedoria é extremamente importante, nós vemos isso, né, em toda a palavra de Deus. Nós precisamos acertar nas nossas decisões e é a sabedoria que nos vai ajudar. Quando Deus estava diante de Salomão, e Salomão, né, naquele sonho, tem a oportunidade de pedir a Deus o que ele quisesse pedir, ele pede sabedoria e isso agradou o coração de Deus diante da responsabilidade, da grandeza da responsabilidade daquele homem e do seu reconhecimento da sua pequenez, da sua incapacidade. Ele pede sabedoria a Deus. Deus não dá somente a sabedoria, mas juntamente com a sabedoria todas as sortes de bênçãos, né? Tanto materiais, celestiais. E com isso,
aquele que vive uma vida de acordo com a sabedoria do alto, precisa viver também em humildade diante de tudo que Deus quer fazer na vida dele. Enfim, eis um pedido justo, por uma causa justa, que está de acordo com a vontade de Deus. Não é? Então, você pedir sabedoria está de acordo com a vontade do Senhor. O objeto dessa oração é a sabedoria, mas o princípio bíblico que está por trás disso é em todos os pedidos. Por exemplo, a sabedoria é a vontade de Deus, né, para as nossas vidas. Mas o que mais é a vontade de Deus para as nossas vidas? Por exemplo, nós estamos orando aqui pedindo a Deus: Senhor, ensina-nos a orar. Sem dúvida, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que possamos ter mais tempo de oração, que possamos orar com mais fé, que possamos avançar no reino espiritual. Então, quando nós pedimos com fé, sem duvidar, vamos avançar, vamos crescer, vamos orar com mais empenho, com mais eficiência, vamos orar com mais fervor, vamos aprender a orar quando pedimos com fé sem duvidar, porque reconhecemos que essa é a vontade do Senhor. Então, em qualquer outro pedido que venhamos a fazer, o interessante é, o que eu quero trazer para os irmãos neste devocional de hoje, é compreender qual é a vontade de Deus, para que possamos orar de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus é nos conceder algo, sim, material. Nós estamos num plano físico, em um mundo material, mas com um propósito muito maior. Então precisamos vigiar a motivação dos nossos corações, precisamos guardar os nossos corações para que assim venhamos a orar por aquilo que agrada ao Senhor, orar pela vontade de Deus. Bom, esse é um detalhe a respeito deste texto. Porém, a segunda parte do texto, quando vai falar a respeito de não duvidar, eu entendo que quando nós conhecemos a vontade, guarde isso no seu coração, por mais simples que seja, que isso possa mudar a sua vida em nome de Jesus. Quando nós aprendemos qual é a vontade de Deus e oramos com a motivação correta pela vontade de Deus, nós podemos orar sem duvidar e isso irá acontecer. Este é o segredo da oração. Esta é a fé que eu preciso ter, que nós precisamos ter. A oração da fé, o segredo da oração é você orar em conformidade à vontade de Deus sem duvidar. Será que é da vontade de Deus que você tenha uma família abençoada? Será que é da vontade de Deus que o seu lar seja restaurado? Eu não sei qual a situação que você está vivendo neste momento, mas se você conseguir ouvir o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração qual é a vontade dele diante desse momento na sua vida, e você orar sem duvidar, isso irá acontecer. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele é aquele que a todos dá livremente e de boa vontade. Mas peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Tenha a mente dividida em tudo que faz, firma a sua mente. A oração é extremamente importante e poderosa. Deus tem algo extraordinário para realizar na sua vida e através da sua vida pela oração. E a oração é muito íntima e pessoal. Quando nós pensamos dessa forma, às vezes vem à nossa mente que as pequenas orações nem devem ser feitas. Através das pequenas orações a nossa fé aumenta e cresce. Por exemplo, será que é da vontade de Deus eu achar um objeto que foi perdido? Por que não seria? Deus, Ele se importa com você, Ele te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Perdeu algum objeto na sua casa? Ore, faça assim a sua oração. Não ache que existem orações pequenas, mas quando você percebe respostas na oração, isso aumenta a sua fé. Porém, tem um detalhe. Saiba se essa é a vontade de Deus, examine os seus pedidos, coloque diante de Deus, peça ao Senhor de maneira racional, reflita sobre aquilo que você está colocando diante de Deus. E diante desta verdade, não podemos chegar para orar ao Senhor, nos ajoelhar diante da presença gloriosa do Pai, de maneira apressada, pensando no que nós vamos fazer depois. Não, precisamos confiar e esperar,
porque através daquela oração, aquilo que pedimos, vamos receber, se pedimos com fé, sem duvidar, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso só é possível quando nós conseguimos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque se não sabemos se é a vontade de Deus, lá no íntimo, por mais que nós não pensemos nisso, lá no íntimo nós estaremos duvidando, será que vai acontecer? Mas quando temos a certeza que é a vontade de Deus, nós confiamos e temos fé, e isso acontece. Para aprendermos a orar, vamos ter que aprender a ficar mais tempo, dedicar mais tempo diante do Senhor, em silêncio, pedir sabedoria com fé, sem duvidar, não ter pressa para sair diante da sala do trono, diante do quarto de oração, não ter pressa. Mas o Espírito Santo vai nos ensinar cada dia mais, uma lição de cada vez, um dia de cada vez, para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria e te ensine a orar, que você possa orar com fé e sem duvidar. Fique na graça e a paz do Senhor Jesus, que você seja uma bênção e que as suas orações sejam atendidas.